Bom, eu vi o teu texto no Tendências e Debates ontem sobre as cotas. É um ano decisivo aí. Agora, é um processo que depende do legislativo. Eu queria saber se você está esperançoso, se isso pode vir a ser um problema. Qual que é a sua expectativa? Pode haver algum regresso aí? Olha, a gente tem uma preocupação de que o governo Bolsonaro possa usar isso como um troféu para os seus convites, entendeu? Olha como eu combato aqui o mimimi, né? Olha como eu estou combatendo o comunismo, como bem dizer, e o marxismo. E por conta disso, essa agenda está fora do baralho. Então, a preocupação e também o receio é de que isso, até para ter em conta que foi ele que criou as cotas, então Bolsonaro possa usar esse argumento. Então, isso é uma coisa. E por conta disso, que a gente já está saindo na frente e pondo o bloco na rua. Uhum. Quer dizer, é uma preocupação, mas se a gente fosse colocar aí de um 0 a 10, qual é o tamanho dessa preocupação, Zé? Mais ou menos um 7. Opa, não é pouca coisa, então. Não, porque na maneira que ele tiver fustigado, ele tiver se mantiver ruim das pernas ou tiver que usar de um argumento decisivo, nós não temos dúvida que é nisso daí que ele vai se segurar, entendeu? Tá. É um projeto de lei comum, basta aprovação por maioria simples lá. Maioria simples do Congresso. Tá. Bom, a E gente está... agora, até por conta disso, então, a ação está sendo nesse sentido. Primeiro, sensibilização de opinião pública e sensibilização dos parlamentares a partir da Frente Parlamentar Mista de Educação. A gente está falando aí de cota, evidentemente, para a universidade, né? Quer dizer, a gente está falando em manter algo que é uma conquista de há 10 anos, não está se falando em expandir para outros setores, para servidores, por exemplo. Nesse sentido, lutar para manter um direito adquirido não seria já um regresso? Na verdade, não se trata de lutar pelas cotas. Na verdade, se trata de lutar pela promoção e da igualdade na forma como está determinado na Constituição. Uhum. Olha, nós tínhamos uma ambiência em que a igualdade de acesso não estava contemplada e que agora fez-se uma correção. E, se não no seu todo, mas em alguma medida, a justiça ou a igualização se deu. Então, nós não podemos desigualizar novamente. Então, por conta disso, essa medida e essa política ela continua necessária e inexorável até que o fundamento da sua Constituição, ou seja, a desigualização, esteja igualizada. Agora, é óbvio que um processo histórico de 130 anos pós-abolição não se resolve com uma política pública de 10 anos. Não é? Então, a perspectiva é essa. Esse é o primeiro argumento que, justamente por isso, ele se sobrepõe a outra perspectiva que está estruturada em cima do princípio do raciocínio. Porque em 2024 também vence o prazo de 10 anos da lei de cotas nos concursos públicos da administração federal. Uhum. Não é? Ou seja, se cair o princípio que estrutura a ação afirmativa, então cai o da educação e cai, logicamente, o das cotas na administração pública federal. Logo, uma política que nós precisamos de 100 anos para pôr de pé, depois de 10 anos vai simplesmente ser extinta, com prejuízo, lógico, terrível desses pressupostos que estão estabelecidos. Eu queria fazer uma pergunta muito genérica para você, já me desculpando por isso, sobre os avanços desse ano. A gente está aí, evidentemente, à véspera do dia que comemora Zumbi de Palmares.
Foi um bom ano para as questões igualitárias, para as questões identitárias? Como é que você analisaria? Foi um ano de muito confronto, de luta, um ano de muita atenção para dentro dessa agenda, né? Mas o resultado, ao final, se constituiu de resultados que podemos dizer aí, no balanço geral, foram positivos, né? Primeiro, porque a agenda foi tensionada, né? Foi mantida tensionada o ano todinho. Então, ela não saiu da pauta. Segundo, que do ponto de vista simbólico, a gente teve algumas ocorrências e acontecimentos extremamente emblemáticos e que flexiona toda a perspectiva no sentido de tendência e consolidação da agenda. E terceiro, que por conta esses pontos isolados no seu conjunto indicam a consolidação de não só o olhar de que tem a distorção, que precisa intervir na distorção e que precisa colocar os recursos para solucionar a distorção. Então, vou te dar 3 exemplos. Por exemplo, eu estou falando com você agora porque eu estou na Marginal votando da Universidade de São Paulo. O que aconteceu na Universidade de São Paulo? Nesse exato momento, ou nesses momentos que antecedem, a Universidade de São Paulo concedeu o título de doutor honoris causa a Luiz Gama. Então, ele é o primeiro negro brasileiro a receber um título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo. Então, do ponto de vista simbólico, não precisa nem dizer, né, a importância do gesto, sendo que o outro negro que recebeu o título de doutor honoris causa foi o Nelson Mandela. Ponto. Por outro lado, como nós bem acompanhamos, né, o Gilberto Gil foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Olha que coisa, né? Nós precisamos aí de quase 100 anos para ter mais que um negro na Academia Brasileira de Letras. É pouco, quase nada, mas é um gesto fabuloso. Até porque o primeiro era fundador, né? Pois é. Da mesma maneira, nós tivemos, como você bem viu aí do ponto de vista legal, né, o Congresso criando uma norma de ação afirmativa para promover a inclusão de negros no ambiente dos partidos políticos e nas candidaturas, né? Então, hoje tem um estímulo para que os partidos lancem candidaturas negras, porque para cada negro que eles lancem, eles recebem o valor do fundo partidário em dobro, e, ao mesmo tempo, o fundo partidário já tem essa necessidade de contemplar mulheres e também negros. Então, nós construímos uma política que, se tivesse disponível no 14 de maio de 1888, né, nós já tínhamos mudado a história do país. Então, um fato avassalador, né, do ponto de vista de intervenção política e simbólica. Uma outra ação pontual muito importante, nós vimos agora que, primeiro, o Supremo estendeu a imprescritibilidade da responsabilidade penal para o crime de injúria racial e, em seguida, ainda ontem, o Senado Federal também aprovou a extensão da imprescritibilidade. Ou seja, nós tínhamos uma injúria racial, que era um crime um pouco menos grave, e que ele era um crime que estava subordinado a uma legislação específica que não tinha imprescritibilidade. Então, depois de algum tempo, não podia ser reclamado. O Supremo e o Congresso modificou isso, então o crime agora de racismo, do ponto de vista da injúria racial, passa a ser um crime imprescritível. Então, aqueles que aconteceram e os que acontecerão podem ser ajuizados a qualquer dia, a qualquer hora. Então, isso é um favorecimento da atenção legal do Estado para esse racismo. Depois, nós temos um negócio muito interessante, que foi a atitude da Ordem dos Advogados do Brasil, que construiu agora um posicionamento no sentido de que 30% de todos os cargos da administração da advocacia ficam obrigados a ter 30% de negros. Então, veja, do ponto de vista do que está posto, que é concurso público, o acesso aos bancos escolares como alunos, no caso
caso das cotas, a OAB vai mais longe e coloca negros no poder, né, na direção da instituição, na chave do cofre, né? Então, isso já é uma ação afirmativa, diríamos aí, de segunda geração. E aí depois a gente vem para um outro lugar muito curioso, né? Curioso, assim, do ponto de vista dessas mudanças que são pontuais, mas que no seu conjunto indicam uma tendência. Se você pegar a Folha de São Paulo hoje, você vai perceber que ela saiu de um ano de uma articulista, que era a Marilene Felim, que hoje ela tem uma articulista negra e hoje ela tem 10 articulistas negros, né? Então, isso, e que a Folha, né, para os padrões brasileiros, virou um jornal do Harlem, né? Você abre a Folha hoje, se você ver abrir, você vai ver que na capa, na Ilustrada, no Poder, no SG, dinheiro, em tudo quanto é canto, os negros estão presentes e presentes de uma forma valorizada, enfatizando os feitos e as realizações, né? Então, mudou. Se você olhar hoje na televisão e ver a propaganda, você não vai acreditar, né? Porque a propaganda é uma propaganda que inclui o negro e que avança para ter uma propaganda, se me falha a memória, da Avon, que põe até a hipótese de um casal de negro homossexual, né, se tocando ou insinuando, etc, etc. Para uma propaganda que apagou o negro, né, e que demoniza a estética negra, imagino que a cor negra ainda é para dentro dessa perspectiva da homossexualidade. Então, esse negócio é fantástico. Por outro lado, se você acompanhou agora o The Voice Brasil, ou se você acompanhou o BBB, então você vai perceber que mudou, né? Nós tínhamos 7 negros no BBB e agora no The Voice, pelo menos 50% dos candidatos são negros. E depois, quando você... Pode falar, pode completar. E depois, quando você vem, principalmente para o ambiente empresarial corporativo, você vai chegar a situação extraordinária, né, de, se você pegar pelo Magalu, então ela terminou o primeiro programa de trainees para negros, já está, então, realizando o segundo. E se você pegar o grupo Mover, que é o Movimento de Empresas para a Equidade Racial, você vai perceber que 70 empresas construíram uma agenda de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, colocaram cronogramas, colocaram metas e fizeram mais, colocaram 50 milhões para executar o projeto. E, da mesma maneira, você vai conhecer de que algumas empresas conseguiram alcançar metas incríveis de colocar até 30% de negros para dentro do seu ambiente corporativo de gestão, e que nós já temos a primeira mulher negra, né? Já temos 3 mulheres negras no Conselho de Administração das grandes empresas do nosso país. Então, quando você junta tudo isso, meu amigo, mudou. Tá. Você é uma pessoa generosa que tem um otimismo que usa como energia, claramente. E eu não queria estar jogando água fria nesse sentimento, mas queria te perguntar sobre violência policial. Você acha que mudou alguma coisa? Aí não mudou. Não, aí não mudou. Aí não mudou. É o que eu estou te dizendo. Nós temos aí algumas ambiências em que andamos bastante. Outra que não saímos do lugar e outras que até regredimos, né? E uma que não saímos do lugar e poderíamos dizer que até regredimos foi o caso da segurança pública e mesmo da segurança privada, né? Porque quando você pega a Carrefour, mas quando você pega aqui o Açaí, mas quando você pega o shopping Azara, quando você pega aí o conjunto do ambiente corporativo, né, você vai perceber que, do ponto de vista de segurança, o negro, um foi morto, o outro foi humilhado, o outro foi agredido, o outro foi violentado. Então, continua um Deus me acuda o acesso e o trânsito de negro nesses espaços aí de prestígio. E quando você pega o resultado ou do crime, da morte violenta, ou você pega o resultado da letalidade policial, você vai perceber e conhecer a coisa surreal de que, mesmo na pandemia, esses números aumentaram 7%. Uhum. Né?
Por que que O não tem uma jovem correspondência? Por que que não tem uma correspondência de tudo aquilo que você falou há pouco para mim com isso? Não devia caminhar mais ou menos paralelo? devia ser um tipo de aquela rede de arrastão, né? Você pegar todos os pontos da agenda e conseguir fazer caminhar concomitante. Mas o problema é um problema extremamente delicado, sensível, e que tem algumas áreas que ele é mais compreendido, que ele é mais recepcionado, que ele é mais acolhido, e tem outros que ele não é sequer reconhecido e outros que ele é combatido. Né? E para um país do tamanho do nosso, para uma agenda com tanto déficit como essa e com tantas mudanças e transformações que precisam ser feitas ao mesmo tempo, e considerando, né, que nós estamos diante de um governo, ou pelo menos de parte do governo e seus governantes, principalmente o governo federal, em que ele diz em alto e bom som que, né, essa é uma agenda que não tem razão de ser, essas ações não são nem necessárias nem prioritárias, e que está tudo certo, mesmo com racismo, né? Porque ele diz que ele é daltônico, não vê racismo e não vê qualquer distinção, e quando ele se refere, por exemplo, ao quilombola, né, ele vai dizer que são aqueles negros de 7 arrobas que não conseguem nem se reproduzir, ou seja, uma manifestação racial nua e crua. E se esse é o pensamento dele, que é mais focalizado lá pelo tal do seu Sérgio Camargo, né? Uhum. Então você deve imaginar quanto que essa agenda, né, tem de combate e resistência para avançar nesses setores, principalmente que depende muito da ação governamental. Então, até Agora, por conta disso, esse conjunto de realizações se apresentam como extraordinários, porque com a torcida toda contra, fica mais difícil. Agora, as polícias são de comando estadual, e a gente está vendo assim, em muitos estados uma grande oposição ao Bolsonaro, mas parece que não tem essa cadeia de comando, parece que não funciona aí, né? A polícia ela é estruturada em cima de uma visão de mundo, né, que é mais ou menos unificada, entendeu? Uhum. Então, para algumas agendas, eles têm até uma ação diferenciada, ou ter uma ação propositiva, ou ter uma ação pacificadora, mas para essa perspectiva de que o criminoso é o criminoso pode ser identificado através de uma estética, e que essa estética ela é uma estética que valoriza a estética negra. Então isso tudo no seu conjunto acaba se constituindo, além do imaginário, como um fundamento de intervenção da ação policial. Então, se você é um negro, né, hipoteticamente, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina ou Paraná, sempre será suspeito. Ainda que a polícia daqui ou dali seja um pouco mais progressista, um pouco mais conservadora, um pouco mais focada nos direitos humanos, um pouco mais linha dura, né? Se tiver diante de um negro, a visão, né, do imaginário deles, e que é fortalecido pela ação deles, é sempre de que tem suspeito, um suspeito tem uma estética, e que, sobretudo, o papel celebrativo da polícia não diante do confronto, primeiramente, imobilizar e apresentar a justiça, e, diante da situação limite, não é ferir para mobilizar. Nas duas, a primeira ação, que já está licenciada automaticamente, né, é atirar para matar. De modo que os números então serão esses que a gente vai ver, né, que é um absurdo. Imagine, nas 10 séries que nós temos do Anuário da Segurança Pública, a polícia, os crimes violentos e a polícia apresentam resultado de vítimas de 45 mil pessoas. Há 10 anos não muda, sobe 46, 44, 46, 44,
mas são 45 mil pessoas. Esse ano chegou a 50 mil pessoas. A guerra da Síria, em 10 anos, produziu 500 mil mortes. E a nossa ação do crime violento da polícia, em 10 anos, produziu 500 mil mortes. E nós não estamos em guerra. Né? Ô Zé, eu tive por 2 semanas agora em Boston, voltei no dia 2, e deu para perceber lá nos Estados Unidos, em Boston, onde eu tive, muitas lojas, muitas mesmo, com uma bandeira do Black Lives Matter. Muitas, muitas. Aqui a gente, você me relacionou agora, me elencou muitas novidades, né, muitos incrementos na questão, mas a gente não vê isso nas ruas, como eu vi lá. Será que a causa ainda não está silenciosa demais? Eu não diria que ela... Sim, ela está silenciosa e está solitária demais. Eu só faria 2 parênteses. Não é da natureza do brasileiro abraçar causa nenhuma. Né? Já visto que hoje saiu as informações aí de que a nossa floresta amazônica queimou mais do que se devia pela enésima vez e foi devastada, né, os borbotões por mais de uma vez. Você não viu a pena nem de boa parte da mídia contestando, contrapondo, se opondo a esse tipo de coisa. Né? Você não viu ninguém na rua, ninguém em lugar nenhum, se posicionando contra esse verdadeiro despropósito. Né? Da mesma maneira, né, se nós olharmos a situação prisional do nosso país, está lá para quem quiser ver a fábrica de injustiça e iniquidade. Ninguém nunca se levantou. Se a gente quiser olhar aí para as sequelas do coronavírus, né, nós temos mais de 200 mil pessoas que estão praticamente inválidas por conta das sequelas do coronavírus. Um não anda, outro não respira, outro rim não funciona. O negócio está aí tudo complicado. Ninguém se levanta. Se nós pegar os desmandos da nossa política, né, ninguém se levanta. Enfim, então não é do brasileiro se levantar salvante em situações muito particularizadas para essas agendas sociais, a não ser esse posicionamento aí do embate político. Mas para aí, educação, né, o saneamento, creche, habitação, moradia, o brasileiro não levanta. No malemar, ele se mantém na frente da televisão quando tem essas notícias. Essa é a primeira coisa. Segundo, a agenda negra lá nos Estados Unidos é muito mais definida e os posicionamentos são muito mais consistentes e concretos do que aqui. E terceiro, o ambiente empresarial brasileiro, ele nunca se preocupou nem com isso, nem com nada. Né? Então, para dentro dessa terra arrasada que sempre foi, ter meia dúzia de empresas construindo uma agenda e pôr dinheiro é um acontecimento histórico. Agora, é um grupo significativo, é uma atitude de convicção, isso é uma posição sustentável e perene. É impossível afirmar. O que nós podemos dizer, olha, tem algumas pistas de que tem algo novo no ar. E para um ambiente que nunca teve nada, essas pistas podem ser, então, caminhos a serem consolidados. Então, é dentro dessa perspectiva que está o meu otimismo. Não tínhamos nada, temos alguma coisa. Não tínhamos capacidade de construir qualquer condução nessa direção, temos rudimentos de alguma construção. E não tínhamos ninguém da opinião pública para ter interesse sequer em ouvir sobre essa agenda, e hoje temos até a revista Poder, né, ouvindo sobre essa agenda. Né? Nós não tínhamos reconhecimento nenhum sobre o talento desses valorosos brasileiros, e hoje a gente está vendo, a Academia Brasileira de Letras pôs um negro, a USP acabou de dar o doutor honoris causa aqui, a Folha colocou não sei quantos jornalistas lá, a propaganda está pondo o negro na tela. Isso são realidades que a gente não pode nem desconhecer, nem desconsiderar, nem deixar de reconhecer o seu valor. Mas resolve? É só isso? Aí, logicamente, que nós não temos dúvida, que lógico que não. Né? Maravilha, Zé. Te agradeço muito, é sempre um prazer falar contigo. Espero De maneira alguma. rotinizar isso aí.
Não, agradeço a gentileza, porque seja lá o que você for escrever aí, estando aí na poder, tem uma capacidade de inflexão muito forte. Pode Eu acho que deixar. o que nós estamos é justamente isso. Está discutindo, essa agenda não é de negro, não. Essa agenda é de negro, é de branco, é de alto, é de baixo, é do povo brasileiro. Com certeza. Grande abraço, muito obrigado, viu? Isso, eu que agradeço. Abraço. Abraço.